No vídeo de hoje eu vou estar mostrando o resultado da minha carteira. Eu já vou te adiantando que eu tive bastante prejuízo, eu tive que realizar esses prejuízos, né? Tive que vender as ações no prejuízo. Então eu vou estar te mostrando aqui a verdade de um investidor que investe na bolsa todos os meses, né? Pensando no longo prazo. Para você que não é inscrito no canal, te convido aqui a se inscrever. Para quem já é inscrito, está acompanhando essa minha trajetória, eu invisto R$ 500 todos os meses em ações, pensando no longo prazo, pensando no futuro, pensando na minha aposentadoria. Porém, vou te mostrar hoje que eu mudei a minha estratégia, eu tive que mudar a minha estratégia de investimento. Vou te mostrar as ações que eu vendi bastante ações e comprei novas ações. Então vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. Primeiramente, para falar da minha estratégia. A minha estratégia de investimentos, quando eu comecei a investir todos os meses R$ 500, né, pensando lá na minha aposentadoria, era comprar ações que têm ali o potencial de crescimento e que iriam me pagar uns dividendos, pelo menos de 6 a 7% no mínimo. Claro que se pagasse mais, muito bom, mas pelo menos 6 ou 7%. Dependendo se a empresa tem mais projeção de crescimento, eu aceitava esse investimento pagar menos dividendos. Isso, todo o valor que eu recebia de dividendos, eu recomprava as ações para ter o efeito bola de neve e ir multiplicando o patrimônio ao longo do prazo. Eu já estou fazendo isso, se eu não me engano, há 2 anos. Eu tenho relatado isso tudo aqui no canal há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos. E o resultado foi muito positivo, eu recebi bastante dividendos, cheguei ali a ter meses que eu recebi 60, R$ 70 de dividendos, uma coisa que lá no começo eu não achei que eu receberia tanto dividendos, né? Só que depois de 2 anos já foi me trazendo retorno até no curto prazo, né? Porque era apenas 2 anos. Então recebi bons dividendos, sim. E essas ações que eu comprava eram ações de setores perenes, só que nem tanto. Eu tinha bastante diversificação, entre aspas, né? Sendo que a maioria das minhas ações eram ações de banco e de energia. Aí eu diversificava um pouco tendo petróleo, tendo ação de siderúrgica, tendo ação do agro, enfim, né? Eu estava bastante diversificado. Essa diversificação não me trouxe bons resultados, tipo, bastante prejuízo. Vou te mostrar depois as ações que eu tive que vender no prejuízo, porque eu mudei a minha estratégia. Como que aconteceu essa mudança de estratégia? Eu comecei a investir pelo menos 10% da minha carteira em BDR, em ações, em BDRs de Meta, de Microsoft. E o que aconteceu foi que esses BDR valorizaram muito. Então eu tive uma baita de uma valorização nesses BDR, também por conta da alta do dólar. E aconteceu que as ações aqui no Brasil estavam vindo em queda, caindo bastante. Então foi isso que me deu um estralo, que se eu quisesse ali aumentar o meu patrimônio no longo do prazo, eu teria que ter essa diversificação e investir em BDRs. Apesar de que eu não gostava de investir em BDR, porque tem ali a questão do imposto de renda de 15% sobre a valorização. Porém, se valorizou 40%, 30%, 50%, menos o 15% do imposto de renda sobre essa valorização, eu ainda teria uma valorização muito maior que muitas ações da bolsa onde eu estava investindo. Então, isso, a questão do imposto de renda, não fazia mal, porque tinha uma valorização muito acima. E além disso, eu tive uma mais diversificação do meu patrimônio, principalmente agora que quando houve ali a troca de governo, o Lula teve uma fala onde iria deu de entender que ele poderia questão de taxação dos dividendos. Então poderia vir ali a taxar, até que nós temos que pagar imposto sobre os dividendos. Então foi algo que eu mudei um pouco a minha estratégia, não investi mais pensando 100% em dividendos, mas sim em dividendos e valorização. Então a questão de dividendos, é claro, as ações do Brasil têm um histórico melhor de dividendos, eu não invisto em fundos imobiliários ainda,
e eu vou manter essa estratégia de não investir em fundos imobiliários. Inclusive, comente aqui o que você acha disso, né? Se você acha uma bobagem que deveria investir em fundos imobiliários por conta de uma renda mensal, mas para mim, não. Para mim, eu gosto de investir em ações porque elas pagam dividendos e pode ter um potencial de valorização maior, né, no longo prazo. Então, a questão dos dividendos, continuarei ali com a minha carteira no Brasil, e daí a questão de valorização, eu vou diversificar utilizando ali os BDR. Então, a minha carteira, que era só focada em ações do Brasil, focado em dividendos, ela mudou. Então, ela tem o foco em somente setores perenes, bem rigoroso mesmo. Eu invisto 30% em ações de banco, 30% em ações de energia, 30% em BDR e 30% em ações perenes. Só que nem tanto perenes, né? Por exemplo, as duas ações que eu tenho hoje, desses 10% ali, sobra um pouquinho de risco, é a Honey 3, que é uma ação ligada à celulose, que até então tem ali um pouco de perenidade nisso, né? E também a Vale, que também teria ali um pouco do consumo básico, né? Não é uma ação do varejo, não é uma ação de uma indústria, de uma metalúrgica, né? São essas duas únicas ações que eu tenho, né? Que não são de setores perenes mesmo. O resto, 30%. Energia, 30%. Bancos, somente bancos. Não tem outras ações de questão ligada à seguradora. Eu vendi, vou te mostrar, mas inclusive vendi com lucro, eu vou te mostrar depois, né? Mas só tem somente os bancos. Bancos e daí 30% em BDR, que foi os BDRs que mantiveram a minha carteira positiva em 2024. Vamos lá então, eu estou aqui no site da B3, que é o melhor gerenciador da carteira, né? Que é direto na fonte. Eu não curti muito o gerenciador do Status Invest, por mais que eu tenha um plano pago do Status Invest, não consegui me adaptar muito bem. Pelo menos eu consigo ver aqui pelo gerenciador da B3 e né, tudo fresquinho os dados. Vamos começar aqui pelas ações que eu vendi. Para começar, a Caixa de Seguridade, eu vendi, foi a única ação com lucro, com lucro mais expressivo, porque eu cheguei a pagar em Caixa de Seguridade aproximadamente R$11, num preço médio, né? 11, R$12. E aqui eu vendi um preço unitário de R$14,56. Então eu vendi Caixa de Seguridade, tinha bastante ações de Caixa de Seguridade, tinha 72 ações. Eu recebi também bastante dividendos de Caixa de Seguridade. Então, além dessa valorização, eu recebi os dividendos. Por que eu acumulava Caixa de Seguridade? Por conta ali do financiamento, dos financiamentos, né, que teria, e que por conta deste governo que está hoje, né, desde 2022, ele tem bastante incentivos para a compra da casa própria. Então, na questão de compra da casa própria, é utilizado o Banco da Caixa, e a Caixa é a que faz todo o financiamento, né? E a Caixa de Seguridade aproveita para vender seguros. Então, toda operação que a Caixa faz em financiamentos, a Caixa de Seguridade vendia seguro. Eu, inclusive, comprei um imóvel próprio, usando o financiamento da Caixa. Só para mim fizeram 2 seguros, onde inclusive eu tive que pagar à vista de R$3.000. Então, depois que eu adquiri o meu imóvel, eu vi quão forte era esse movimento da Caixa de Seguridade e eu comecei a comprar bastante. Por que eu vendi? Porque a Caixa ficou um tempo ali sem dinheiro, sem ter dinheiro para até fazer alguns financiamentos, e também mudou muitas regras, que, por exemplo, onde eu moro, que é no sul, hoje está muito difícil de comprar e financiar uma casa, um apartamento utilizando a Caixa, um imóvel usado, né? Hoje, por exemplo, ali você vai ter que pagar 50% de entrada no imóvel usado, onde antes dessas novas regras era de 20% a 30%. Então, vai ter uma queda ali nos financiamentos, né? Já tendo essa queda no financiamento, então resolvi vender Caixa de Seguridade e comprar mais ações dos setores perenes. Outra ação que eu vendi, Caixa de Seguridade eu vendi lá em 2 de dezembro.
e eu fiquei segurando valor em caixa. Aqui, a outra ação que eu vendi foi a ação da Unipar. Essa ação da Unipar eu vendi muito descontada, eu paguei muito caro na Unipar, não consigo ver aqui o valor, mas se eu não me engano, eu tive uma perca aí de 40% no valor das ações. Eu recebi um pouquinho de dividendos, mas eu tive, né, bastante prejuízo. Foi algo que me trouxe, né, um estralo para mim poder mudar a minha gestão de carteira, né? Foi onde eu estou hoje, né, do 30, 30, 30, 10. A Unipar não é uma ação onde eu gostaria de manter. A próxima ação, então, que eu vendi foi a Taurus. A Taurus também eu comprei ali depois que ela valorizou muito. A Taurus tinha valorizado bastante. Eu comprei ela depois dessa valorização e também eu tive ali um prejuízo de mais de 50% nas ações da Taurus, principalmente porque eu fui fazendo a recompra, né? Foi caindo, fui comprando, foi caindo, foi comprando, fui comprando, fui comprando. Próxima ação aqui que eu também vendi é as ações de Gerdau. Eu não tive tanto lucro, mas também não tive um prejuízo, né, tão exorbitante. E recebi alguns dividendos. Só vendi porque não ficaria mais na minha estratégia de investimentos, né? Próxima ação, BB Seguridade. Essa ação aqui eu tive sim lucros, recebi uns dividendos legais e eu fiquei muito pouco tempo com as ações de BB Seguridade. Então foi algo assim que me trouxe bastante vantagem, mas como a minha carteira, a minha estratégia é somente ter ações de banco ali do setor financeiro, então resolvi vender BB Seguridade e Caixa Seguridade também, que eu já tinha vendido, né? Então agora vamos ver como que está a minha posição atual da minha carteira. Vamos começar aqui com as ações de banco. Eu tenho o Banco do Brasil e Bradesco. Estes são os dois bancos que eu tenho na minha carteira. O Banco do Brasil tenho 46 ações, porém eu comprei mais 21 ações. Então eu estou ali aumentando, né, meu portfólio para conseguir ficar nos 30%. A questão do Bradesco, também já tinha ali 60 ações. Comprei mais 47 ações de Bradesco para também estar ali diversificando, né? Essas compras aqui não estão aparecendo ainda no site por conta que são compras recentes. Mas agora para o setor de energia, eu tenho CEMIG, 85 ações de CEMIG, uma ótima pagadora de dividendos. ISA, que é a Transmissão Paulista, mudou o nome ali, está tentando se reerguer, mas vai pagar bastante dividendos ali, principalmente no início de 2025. Já tinha recebido bons dividendos e agora vou continuar recebendo ainda mais, porém, né, ela está no prejuízo. Transmissão Paulista, aliás, a Taesa, também já recebi muito dividendo e eu tenho ali 29 ações de Taesa, né? São ótimas pagadoras de dividendos essas ações do setor de energia. Uma outra ação do setor de energia que eu tenho também, eu comprei recentemente a CPFL Energia, não está aqui, mas eu comprei 9 ações somente para completar ali os 30%. Então eu tenho 4 ações do setor de energia, entre elas são a CPFL, a Taesa, a ISA, que é no caso a Transmissão Paulista, e também a CEMIG. Agora, dentre os 10%, ali que seria ações do setor perene um pouco fora, seria a Vale. Eu tenho 9 ações e eu comprei daí 80 ações de Irani. Essas duas ações são as únicas ações que fogem ali de setores perenes ou BDRs. Então, só recapitulando, né? 30% energia, 30% banco, 10% em algumas ações ali que está distribuído em Vale e Irani, e agora a parte de BDR. Só lembrando, né, que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimento. É apenas mostrando a realidade nua e crua de uma pessoa que está investindo com pouco dinheiro, né, mas que se esforça bastante para ter bastante conhecimento. Então, a primeira ação é a CrowdStrike. Tenho 5 ações. Eu cheguei a pagar ali 50 e poucos reais, tá com uma valorização extremamente grande. Meta também, eu cheguei a pagar menos de 100 reais, tenho 6 ações, mas eu comprei mais ações, não foi de Meta não. Aqui, Microsoft,
tem 4 ações e eu comprei mais 4 ações de Microsoft. Então, além de CrowdStrike, Meta e Microsoft, também eu comprei ações do Google e da Nvidia, sendo 6 ações de Alphabet, aliás, BDR, né, que é o Google, e daí 27 BDRs de Nvidia. Se você ficou até aqui, eu te convido para se inscrever no canal, comente aqui como está sendo sua jornada, sua trajetória. Se você tem alguma dúvida, comente aqui também. E para você que não é membro ainda do canal, eu te convido a ser membro do canal, porque todas as ações que eu comprei ali na última semana, eu utilizei uma ferramenta que os membros do canal têm, que é o preço teto. Tem o preço teto lá, que é uma planilha onde eu pago para ter acesso a essas informações e eu repasso para os membros. Então eu vejo quais são as ações ou os BDRs que estão dando mais oportunidade de crescimento, olho aquela planilha lá, olho a minha estratégia e daí eu faço a compra. Por exemplo, eu olhei as ações de bancos que eu queria comprar, olhei na planilha qual que estava dando mais oportunidade de compra e daí fiz a compra, né, que seria ali Bradesco e Banco do Brasil. Ações de energia também, eu fiz a mesma observação, né, e acabei comprando. E também a questão das outras ações, que foi a ação de Irani, lá na planilha estava dando uma oportunidade de compra. Então o vídeo de hoje foi esse e até a próxima.